O Boot, sem dúvida, é uma ferramenta incrível que ajuda todas as pessoas que trabalham com loteria e que usam o Excel, né? E a gente colocou aqui uma nova atualização. Se você tem o Boot, vai no seu e-mail e baixa o Boot novamente no mesmo link que você tem. Baixa, faz a instalação e você vem aqui depois, ó, e vem aqui, ó, versão do Boot, verifica se a sua versão é 2.3 e verifica se tem essa atualização aqui, ó, de janeiro de 2025. Se tiver isso aqui, você vai entender que seu boot está atualizado. E aqui em menu, né, clica em menu, você vai observar que a gente colocou aqui, ó, dezenas vizinhas e jogos duplicados. Eu vou explicar aqui jogos duplicados para vocês entenderem. Então aqui, ó, no gera sorte aqui, eu vou gerar jogos para loto fácil, né, menor 1, maior 25, vou colocar jogos com 18, só como exemplo. Vou colocar aqui 20 jogos. Selecionei ali o local e vou dar um gerar. Então observa aqui que eu tenho jogos, né? Eu gerei aleatório. Mas como que eu vou saber para mim saber se tem jogos duplicados nesse intervalo? Agora é simples, você vai vir em menu e vem aqui, ó. Vou colocar aqui pro lado, ó, jogos duplicados, certo? Ele vai te pedir para selecionar os jogos, né? O intervalo. Então vou selecionar aqui esse intervalo aqui, ó, e vou dar um OK. Pronto, simplesmente ele já criou uma nova planilha para mim, né? O processo foi concluído e ele diz aqui, ó, que não foi encontrado jogos, né? Ó, jogos duplicados 0. E aí ele vai criar duas abas, ó, a aba dos jogos duplicados e a aba dos jogos únicos, né? Então não tinha jogos duplicados nesse teste. Vou fechar aqui, não vou salvar. Agora eu vou pegar essa combinação aqui, ó, e vou colocar ela bem aqui assim, ó, né? Eu tô repetindo essa combinação, eu peguei ela e coloquei aqui. Vou pegar essa outra combinação e vou colocar ela aqui, ó. Então você observa que eu coloquei aqui jogos duplicados, né? Tem dois jogos duplicados nesse intervalo. Então se eu vim aqui novamente, ó, selecionar o intervalo e dar OK, observa, ó, o processo foi concluído com sucesso, ó, jogos duplicados encontrado 2. Então ele encontrou os dois jogos que estavam duplicados, separou pra gente aqui na aba de jogos duplicados e na aba de jogos únicos ele removeu. Então observa que aqui eu tenho 18 jogos e aqui eu tenho 2, né, que dá 20. Se a gente voltar para aquela planilha que eu estava analisando, a gente tem 20 jogos aqui. Então ele remove quando tiver jogos duplicados. Você ia jogar esses jogos únicos porque ele removeu, não tem jogos duplicados. Nesse exemplo aqui eu fiz para loto fácil, né? Mas você pode fazer para qualquer modalidade. Ah, para loto mania, um exemplo. Eu vou aqui no mínimo 1, no máximo vou colocar aqui 90, eu vou colocar aqui jogos com 50 e eu vou colocar 500 jogos. E vou dar aqui um gerar. 500 jogos aleatórios. Novamente eu vou aqui, ó, jogos duplicados, né? Ó, jogos duplicados. Vou selecionar os 500 jogos para Loto Mania e vou dar OK e vou esperar ele fazer o processamento. Ó, ele já processou os 500 jogos, ó, não encontrou nenhum jogo duplicado para Loto Mania. Se a gente vir aqui em jogos únicos, ó, tá aqui todos os 500 jogos vai estar aqui. A mesma coisa, eu vou fechar aqui, não vou salvar. Se eu vim aqui, ó, em qualquer jogo desse aqui da Loto Mania, se eu pegar aqui, copiar ele, né? Eu vou colocar aqui em outro local, vou colocar bem distante aqui, ó. Vou colocar nesse local aqui o jogo, ó, duplicado, né? Eu dupliquei. Se eu vim novamente fazer o procedimento, ó, vou selecionar lá o intervalo, ó, selecionei todos os 500 jogos, vou dar OK. Ele vai fazer o processamento e agora observa que ele encontrou o jogo duplicado, né? Você observa que era 500 jogos em questão de segundo. Isso jogos para Loto Mania que tem 50 números, né, gente? E ele encontrou aqui o jogo duplicado e removeu. Se a gente vir aqui, ó, selecionar, tem 499 jogos, porque ele removeu aquele jogo duplicado e separou pra gente. Então, essa atualização ficou incrível. Dessa forma, você vai facilmente conseguir identificar os seus jogos, se tem jogo duplicado ou não. A mesma coisa, tá? Serve para qualquer modalidade, tá? Loteria, Loto Fácil, Loto Mania, Quina, dupla cena, dia de sorte. Tudo você pode usar essa ferramenta de jogos duplicados para saber se seu jogo está duplicado e separar ele dos seus jogos, tá bom? Essa é uma atualização muito interessante da nossa ferramenta Boot WS. Se você quiser saber mais como que funciona o Boot, acesse o nosso site joguefacilws.com.br. Lá tem a opção Boot, você vai ter todas as informações que você precisa. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou te ajudar no que for preciso, tá bom? Valeu!